Uma estatística fazendo levantamento sobre democracias e ditaduras no mundo obteve um assustador resultado. Parece que estamos vivendo realmente tempos sombrios, tempos de polarização e principalmente de cerceamento de liberdades. Neste vídeo você vai conhecer os principais países que realmente são ditaduras e os que realmente são democracias. Você acredita que hoje vivem em uma plena democracia em seu país? Pois já te deixo aqui um aviso. Você pode se surpreender em qual desses polos o Brasil está. Então fique neste vídeo e vamos descobrir tudo isso agora. Os níveis globais de democracia caíram em 2022 para patamares mais baixos do que em 1986, época em que o mundo ainda enfrentava a polarização da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. E o número de países comandados por ditaduras ultrapassou o de democracias plenas pela primeira vez desde 1995. Em termos populacionais, 7 a cada 10 pessoas no mundo vivem hoje sobre um regime ditatorial. Para ser mais preciso em porcentagem, 72% da população mundial vive hoje em países não democráticos. As informações foram retiradas do relatório anual sobre democracia feita pelo Instituto Sueco VDEM, ligado à Universidade de Gotemburgo. Vou deixar aqui na descrição o link deste estudo, caso você queira ter acesso ao conteúdo direto da fonte, ok? Bem, mas afinal, o que seria um país democrático? Para fazer a classificação, este estudo avalia 180 países e são medidos os níveis de 4 principais critérios, que são eles: liberdade de imprensa, independência entre poderes, repressão policial, integridade do sistema eleitoral. Sendo assim, o estudo divide os países em 4 vertentes finais: democracias plenas, democracias falhas, autocracias eleitorais e ditaduras. E suas definições seriam: ditadura sem multipartidarismo e eleições para o executivo e com ausência de princípios fundamentais como liberdade de expressão e eleições livres e justas. Autocracia eleitoral. Eleições multipartidárias para o executivo até existem, mas com níveis insuficientes de princípios fundamentais como liberdade de expressão e eleições livres e justas. Democracia falha. Eleições multipartidárias para o executivo são livres e justas e graus satisfatórios de liberdade de expressão. Democracia plena. Requerimento da democracia eleitoral já foram atendidos. Poderes judiciais e legislativos atuam de forma independente em relação ao executivo, junto com a proteção das liberdades civis e igualdade. Bem, agora que já entendemos a classificação, antes de sabermos onde o Brasil se encaixa, vejamos alguns dados importantes. De 2009 para 2022, o número de democracias plenas caiu de um ápice de 44 para 32. O número de ditaduras em 2012 estava em seu valor mais baixo, 22, e hoje subiu para 33, segundo o Instituto VDEM. E para tirar como exemplo, França, Alemanha e os países nórdicos são considerados pelo VDEM como democracias plenas, enquanto Nicarágua, Venezuela, China e Coreia do Norte são consideradas ditaduras. O estudo aponta um crescimento das chamadas democracias falhas e autocracias eleitorais. Nesses governos coexistem elementos de regimes autocráticos e democráticos em maior ou menor grau. Nos anos 70, as democracias falhas eram 16. Em 2022, são 58. As autocracias eleitorais eram 35. Hoje, são 56, segundo o estudo atual. O Instituto Sueco aponta neste estudo como exemplos de autocracias eleitorais a Hungria e a Polônia.
E de democracia falha, o Brasil e a África do Sul são os destaques. São lugares onde há sim democracia e liberdade satisfatória, mas não em seu ápice ou plenitude, pois há várias falhas e balanços. E no caso do Brasil, o estudo diz que ele está mais perto de descer para uma autocracia do que subir para uma democracia plena. Estamos literalmente flertando com a perda da liberdade. Você concorda com isso? Deixa aí nos comentários se era isso mesmo que você esperava da imagem do Brasil no momento. Se é assim que você também enxerga o seu país no atual momento. Ou será que de alguns meses pra cá já mudou muita coisa com o novo governo? Bom, a questão é que os relatórios das pesquisas mostram que mesmo países democráticos correm riscos, alertando para a ocorrência de processos de autocratização, mesmo em democracias. Isso acontece quando os pilares democráticos de um país, como separação entre os poderes, liberdade de imprensa e alternância de poder, estão sendo corrompidos. Hoje há 42 países que estão em declínio democrático, entre eles o Brasil. Segundo o estudo, foi o quarto ano seguido em que o relatório alertou para uma queda de qualidade da democracia no Brasil, mas o país segue sendo listado como democracia falha no estudo. Agora, abrindo um parêntese aqui sobre o estudo, nós do Incríveis Números precisamos salientar um detalhe muito importante, que nas páginas deste estudo só é citado a questão do governo executivo como uma das culpas da queda da democracia, principalmente se tratando de Brasil, o que exime de culpa o poder judiciário do país. Enfim, sabemos que nos últimos 4 anos aqui no Brasil, o poder judiciário, digamos que se autodenominou como aquele que dá a última palavra em tudo, criando, legislando e executando muitas das leis, o que claramente levou a um desequilíbrio de poder no país. O próprio judiciário, por uma decisão monocrática, decidiu que o governo federal não tinha o menor poder sobre estados e municípios durante a pandemia, a não ser para a destinação de verba. O governo executivo tornou-se um poder executivo que não executava nada por determinação de outro poder. Bem, deu para entender? Enfim, este é um ponto de vista que queríamos deixar claro. Se você concorda ou não, fica a seu critério a avaliação. É que não podemos esquecer que para um país estar em plena democracia ou próximo dela, os poderes têm que agir ao menos dentro de suas jurisdições. E esse fator não ficou claro ou explícito no estudo quando avaliando o Brasil. Mas, seguindo e concluindo, o que será que fez cair o nível de liberdade no mundo para chegarmos neste patamar de hoje? Como dissemos no começo do vídeo, 72% da população do planeta vive hoje em regimes não democráticos. Um número bem assustador, que é também puxado para cima pela China por ter uma população de 1,3 bilhão de pessoas vivendo sobre uma ditadura comunista. E neste estudo, alguns fatores foram levantados como possíveis responsáveis pelo declínio democrático contemporâneo, que são eles: combinação de sucessivas crises migratórias na América Latina, Caribe, leste europeu e a Ásia Central. Segundo fator, pandemia. Terceiro fator, guerra na Ucrânia. E quarto, a crescente polarização política em países ocidentais. Sobre isso, parece que alguns países e governos aproveitaram principalmente a pandemia para testar a tolerância da sua população no cerceamento das liberdades individuais, como também outros conflitos isolados, pois dos 9 países que se tornaram ditaduras nos últimos 2 anos, como Afeganistão e Irã, passaram por fases bem conflituosas. O Afeganistão foi retomado pelo Talibã e atrocidades voltaram a fazer parte do país. E no Irã, o regime teocrático aumentou a onda de repressão à população. Resta sabermos então como estaremos aqui no Brasil quando o próximo estudo sair. Qual o seu chute? Estaremos já em um regime autocrata ou felizes em uma plena democracia? Em que você acredita? Não deixe de comentar aí embaixo tudo o que você acha sobre isso. Pois no próximo vídeo sobre este assunto, as redes sociais podem não estar mais livres para você dar sua livre opinião aí nos comentários. E talvez um vídeo como este nem vá mais para o ar.
E obrigado a você que chegou até aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like e considere se inscrever aqui no canal. Aqui falamos sobre tecnologia, geopolítica e grandes histórias de sucesso, neste que foi mais um episódio de Incríveis Números. Obrigado pela sua companhia. Até mais!